Meus amados queridos, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia. Graça e paz, estamos juntos com a nossa porção diária da palavra. Quero então saudá-lo nesta manhã e assim quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo, a 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém. A palavra de Deus, Paulo, em diversos momentos, ele aponta para os últimos dias, ele fala das dificuldades que haveriam nos últimos tempos. E então ele incentiva o jovem pastor Timóteo para que ele pregasse a palavra, para que ele estivesse firme na palavra, para que ele pudesse compartilhar a verdade da palavra com as igrejas, não é? Então, para que os cristãos pudessem receber a genuína palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra do Senhor. E nesse contexto, Paulo então adverte Timóteo e aos cristãos que chegaria um tempo em que as pessoas estariam indiferentes à palavra de Deus. Na verdade, elas estariam tratando a palavra de Deus como algo qualquer e, a partir daí, então, ajuntariam mestres segundo seus próprios desejos. Ou seja, a realidade seria de ter pastores, líderes, que estivessem falando aquilo que eles gostariam de ouvir. Então, você imagina, pastor que não fala contra o pecado, pastor que não convoca a igreja, o cristão a viver em santidade, a uma vida de compromisso, de comprometimento com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com as disciplinas espirituais. Então, ignorando completamente as ações de um cristão, ou seja, até mesmo muitas vezes, pela falta da disciplina, da correção bíblica, podendo incentivá-lo a ter uma vida cada vez mais equivocada em relação à questão da vida cristã. No seu dia a dia, no trabalho, no seu dia a dia, na família, no seu dia a dia, desenvolvendo ações com a sociedade. É por isso que nós vemos, e de repente o evangelho é envergonhado por pessoas que nas suas ações, atitudes e comportamentos estão agindo completamente fora da palavra de Deus. Por quê? Porque estão ouvindo mestres segundo seus próprios desejos. Que problema tem você viver na corrupção, na desonestidade? O que adianta? Qual importância tem você seguir uma vida de adultério, uma vida de devassidão, uma vida de envolvimento com drogas? Não tem problema algum. E de repente a pessoa está desejosa de ouvir palavras que sejam agradáveis e que não convocam uma vida de renúncia, de quebrantamento, de piedade, de devoção, de reverência, de temor a Deus. E assim, então, Paulo diz que não somente isso, não só juntariam mestres segundo seus próprios desejos, mas também se recusariam a dar ouvidos à verdade. Recusarão ouvir a verdade. E assim, então, em nossos dias, talvez já estamos vivendo o tempo difícil que Paulo, ele então anunciou para o jovem Timóteo. Tempos complicados, tempos difíceis, mas eu quero convidar você que crê na palavra de Deus, você que tem o temor do Senhor, quero convidá-lo para que você rejeite completamente o evangelho falsificado, mas para que você se firme na verdade do evangelho, revelado na Escritura Sagrada, para mim e para você, em que nenhuma pessoa pode ficar acima da palavra de Deus, à margem da palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para ela, que vai direcionar a nossa vida e assim viveremos de maneira agradável ao Senhor. Pense nisso. Deus abençoe você e a sua casa. Quero convidá-lo, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra, Deus. Sabemos que os dias são difíceis,
Queremos, Deus, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, para que a nossa fé esteja firmada no Senhor, esteja firmado, Deus, na revelação da Tua palavra. Peço, Deus, que nos ajude a jamais negociarmos a Tua palavra, mas assim, ó Deus, estejamos de fato, Deus, vivendo por ela, a partir dos Seus ensinos, da Sua exigência. Deus, que nós tenhamos a coragem para viver e fazer diferença. Abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.